Nós temos visto aqui em nossa igreja, e eu tenho falado muito a respeito de como funciona a nossa fé. Sabemos que muitas vezes nós estamos lá no alto, na fé, em que a gente está com vontade de sair por aí evangelizando todo mundo, que a gente está com vontade de sair por aí pregando a palavra de Deus, sair por aí falando de Jesus Cristo para todas as pessoas. Só que tem muitos momentos também que a gente está numa baixa na fé, numa descendente da fé, em que a gente não quer mais orar, a gente não quer mais ler a Bíblia, a gente não quer mais jejuar. Isso daí acontece. Mas a única coisa que não pode acontecer em nossas vidas é nós desistirmos da fé. Nós não podemos abandonar a fé. E sabemos, queridos irmãos, que vivemos em tempos em que a desistência ela é alta em todas as áreas da vida. Então funciona mais ou menos assim. Quando nós encontramos uma frustração, encontramos a primeira decepção, nós queremos desistir. Nós desanimamos e desistimos. Quem aqui já não começou aquela semana de academia abençoada, aí você fala assim, poxa vida, aquele doce extraordinário. Poxa vida, eu fiz uma semana inteirinha em que eu comi nada, só treinei. Aí você vai na balança no sábado, você começou na segunda, você vai na balança no sábado e você fala assim, poxa vida, só 100 gramas. Poxa, eu deixei de comer aquele McDonald's, eu deixei de comer aquele sorvete com a minha família e só perdi 100 gramas. Aí o que você faz? Você desiste, né? Você desiste. E assim é em todas as áreas. Muitas vezes a pessoa começa a jogar um futebol, aí porque não passa na primeira peneira, não faz alguma coisa, ela já desiste. A pessoa começa uma arte marcial, aí só porque ela não consegue acertar um chute, não consegue acertar um golpe, ela vai lá e desiste. E isso tem acontecido também em outras áreas mais importantes da vida, como por exemplo o casamento. Ah, o casamento não deu certo, eu não estou feliz, não somos compatíveis, eu vou desistir. Isso tem acontecido com inúmeras coisas. Criar filhos dá muito trabalho, eu vou desistir dos meus filhos. E tantas outras coisas. E assim também tem sido com relação à fé cristã. Porque quando as pessoas percebem que Jesus não é só aquele Jesus de vou te abençoar, não é só aquele Jesus de receba, não é só aquele Jesus de eita glória, maravilha, extraordinário, tal. As pessoas desanimam da fé e abandonam a fé. Entretanto, queridos irmãos, a fé cristã é muito mais do que apenas o oba-oba e apenas os momentos bons com Deus. Ou os momentos em que vamos passar só por aqueles mares de bonança, de calmaria. Pelo contrário. Haverá momentos em que passaremos por tribulações, por dificuldades. O Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Só que o que estão pregando hoje em dia, o que estão falando hoje em dia, é apenas um evangelho do triunfalismo. O que é esse evangelho do triunfalismo? Você vem na igreja todo domingo, você é maravilhoso, você é lindo, Deus te ama, você está no centro do coração de Deus, logo você não vai passar por nenhum problema na sua vida. Aí o que acontece? Você está na sua casa, aí você vai topar o seu pé com o seu dedinho na ponta da sua cama, e aí você vai falar assim, que dor. Aí o que as pessoas vão pensar? Tá vendo? Você não está orando o suficiente. Você não está buscando, você não está jejuando. Por quê? Você não tem uma vida com Deus, por isso que você está passando por problemas. Por isso que você está passando por dificuldades, por isso que você está passando por tribulações. Busca mais, faz isso, faz daquilo. E aí quando nós analisamos, queridos irmãos, nós vemos que na vida de muitos homens na fé, principalmente nas Escrituras, muitos passaram por desertos, muitos passaram pelo teste do tempo, muitos passaram por dificuldades, por tribulações, entretanto, eles perseveraram na fé. E é sobre isso exatamente que eu gostaria de falar essa noite. Eu gostaria de falar a respeito da nossa perseverança na fé. E nós vamos aprender com a história de um homem que se chama Caleb. Abram as suas Bíblias em Josué, capítulo 14, dos versículos 6 a 15. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor.
Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Queridos irmãos, deixe-me explicar o contexto do que nós estamos vendo aqui nesta passagem. Eu creio que todos os irmãos aqui conhecem a história de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Amém? Só que Moisés, com aquela geração que saiu do Egito, ele e aquela geração não entraram na terra prometida. E o porquê que isso aconteceu, queridos irmãos? Porque quando eles estavam de frente com a terra, quando eles estavam próximos de entrar na terra, eles cometeram mais um pecado contra Deus. Eles já estavam pecando toda a transição deles, todo o caminho deles, sempre reclamando, murmurando. Uma hora eles murmuravam porque estava muito quente, outra hora eles murmuravam porque estava muito frio, outra hora eles murmuravam porque não tinha pão para comer, outra hora eles murmuravam porque estavam com sede, outra hora eles murmuravam porque tinha só pão para comer, e aí Deus enviou carne para eles. E aí quando chegou no final ali, em que eles se depararam com a terra, Deus falou para Moisés o seguinte: envia espias para a terra, um de cada tribo. E aí nós vimos esses 12 espias de Israel indo até a terra, conhecendo toda a terra prometida e voltando para relatar a Moisés e ao povo o que eles haviam visto naquela terra. E aí, queridos irmãos, 10 daqueles espiões, eles reclamaram da terra. E eles deram um relatório negativo a respeito da terra. Porque eles falaram assim: olha, a terra é boa, a terra dá frutos, mas tem um problema, um problemão, que são os gigantes. E eles vão nos matar, eles vão nos destruir, eles vão acabar com o povo. E somente 2, Josué e Calebe, deram para Moisés e para o povo uma resposta positiva, porque eles falaram o seguinte: realmente, existem os gigantes, mas com a força do nosso Deus, nós venceremos. E com isso, Deus viu a resposta do povo, que falou o seguinte para Moisés: Moisés, vamos voltar para o Egito. Moisés, por que você nos trouxe para cá para nós morrermos no deserto, nas mãos dos gigantes? Melhor seria nós estivéssemos no Egito comendo cebolas, comendo as coisas que haviam lá. E aí Deus se enfureceu, Deus se irou, como eu já falei que Deus se ira.
de uma maneira santa contra o pecado daquele povo, contra a reclamação daquele povo, porque eles eram escravos e Deus os tirou de lá para colocar eles numa terra nova, em que eles seriam livres, em que eles seriam um povo que não seria mais cauda, seria a cabeça. E assim mesmo, esse povo continuava reclamando de Deus e sendo ingrato em seu coração. Deus se irou então de tal forma que ele disse o seguinte: apenas Josué e Calebe entrarão no descanso da terra. Toda a geração antiga perambulará pelo deserto 40 anos e morrerá no deserto, e os filhos dessa geração, uma nova geração, é que vai entrar na terra prometida. E aqui, queridos irmãos, o que nós estamos vendo no contexto? Nós já estamos vendo Josué, em que ele conquistou a terra prometida com essa nova geração, com esse novo exército, com essas novas pessoas. E já está quase que no final dessa jornada, dessa empreitada que eles realizaram de conquistar essa nova terra prometida. E aí, já estava neste final, e eles teriam que compartilhar a terra entre aqueles que eram das tribos diversas. E era esse o momento. E nesse momento, veio então Calebe até Josué, sendo um servo fiel do Senhor, sendo um soldado fiel de Josué. Ele fala o seguinte: Josué, a terra que o Senhor havia me prometido lá atrás, eu a quero agora por herança, como Deus havia me prometido. E aí, queridos irmãos, nós vemos a perseverança de Calebe. Porque somente neste trecho das Escrituras nós vamos ver essa palavra, ou derivações dessa palavra, pelo menos umas 3 a 4 vezes. Nós vamos ver que ele perseverou diante do Senhor, que ele perseverou nas batalhas, que ele perseverou no deserto, que ele perseverou durante o tempo, ele perseverou diante de muitas coisas. Por isso que a mensagem que eu gostaria de trazer hoje, o título dela é As Bênçãos da Perseverança. Porque nós precisamos aprender a sermos perseverantes, a não desistirmos facilmente e não mudarmos a nossa fé ou abandonarmos a nossa fé diante das intempéries e das dificuldades da vida. E aqui, queridos, nós podemos aprender pelo menos 3 lições de como nós devemos perseverar, ou mesmo diante de algumas coisas nós devemos perseverar. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar, queridos irmãos, é que nós precisamos aprender a perseverar mesmo diante das palavras contrárias que vêm a nós. Por quê? O que aconteceu com Calebe? Nós vemos que na sua vida, como eu já expliquei, ele teve que relatar para Moisés a respeito da terra que lá havia. Só que somente ele e Josué, eles eram minoria, eles permaneceram fiéis, eles perseveraram em acreditar em Deus, em confiar no Senhor, mesmo quando os outros 10, mesmo quando todo o povo dizia para eles que eles morreriam se eles visitassem ou se eles fossem para aquele lugar. E aí, queridos irmãos, nós aprendemos que nós precisamos perseverar na fé, mesmo diante das palavras contrárias. Perseverarmos nos nossos caminhos que Deus colocou para nós, mesmo diante das palavras contrárias. Como assim, pastor? Cita um exemplo. Sabe quando você está estudando para aquele concurso público? Você está estudando para aquela prova difícil, aí você não passa? E aí a primeira coisa que as pessoas, ao invés de falar é, poxa vida, é difícil mesmo, continua. As pessoas começam a falar, ei, quando você vai passar, hein? Não vai passar nunca, não? Ih, vai ficar para trás, hein? Olha lá, ó, seu primo já passou. Seu irmão já conseguiu. E você não vai? Eu lembro quando a gente ia fazer a prova da OAB, que era a prova para se tornar advogado, e eu passei nessa prova, graças a Deus, mas eu lembro a pressão que era. Porque a gente ia para a universidade, a gente ia no meio dos amigos, dentro de casa, as pessoas sempre ficavam nos pressionando com palavras contrárias, dizendo o seguinte, e aí, você não vai conseguir? E aí, quando vai acontecer? E aí? E assim também nós precisamos aprender a perseverar, mesmo diante das palavras contrárias, porque foi isso que nós aprendemos com a vida de Calebe. É isso que nós aprendemos com a vida de Calebe. Deus colocou, ou Deus permite um sonho na sua vida.
Você tem um sonho na sua vida? Está de acordo com a vontade de Deus? Então, persevere, mesmo com as palavras contrárias. Queridos irmãos, hoje eu sou pastor pela graça e pela misericórdia de Deus e porque o Senhor colocou sobre mim este grande privilégio que eu não sei nem o porquê que Ele me escolheu. O menos merecedor de todos. Eu não mereço estar aqui, mas Deus me escolheu. Entretanto, queridos irmãos, o tanto de palavras contrárias que eu já ouvi na minha vida para não pastorear, vocês não têm noção do quantas eu já ouvi. Por exemplo, certa vez eu cheguei para as pessoas e falei assim, eu gostaria muito de pastorear. E Deus está tocando no meu coração para eu largar tudo. Largar a minha profissão, largar a advocacia, que eu não gostava da advocacia, largar a corretagem de imóveis, que eu também não gostava da corretagem de imóveis. São profissões abençoadíssimas, mas Deus me chamou exclusivamente para o ministério. E eu falava para as pessoas, eu falava assim, olha, eu quero me dedicar ao ministério, eu quero me dedicar à palavra do Senhor, assim como qualquer outra pessoa o faz em sua profissão, eu desejo também fazer na minha vocação, que é pregar a palavra de Deus. E as pessoas vinham com palavras contrárias para mim, dizendo o seguinte, não, não faz isso. Não, você é louco. Não, mas como você vai sustentar a sua família? Não precisa. Não, continua. Do jeito que você... Não, você está doido. Não, você é um sonhador. Não. Palavras contrárias. Entretanto, o Senhor já havia colocado dentro do meu coração uma certeza e uma convicção de que era exatamente isso que eu deveria fazer. Por exemplo, vir para um outro estado com a minha família, para viver aqui. Os irmãos acham que eu ouvi o quê? Ah, vai mesmo, vai lá, é bênção, vai lá, vai. Muitas pessoas disseram, você está maluco? Você vai tirar as suas filhas de uma cidade que ela já conhece, que já tem seus amiguinhos, que não sei o que, e vai para uma outra cidade? Ah, você está doido? O que você vai fazer num outro estado, 400 quilômetros longe da gente? Você está maluco? Palavras contrárias àquilo que Deus já colocou em nossos corações. Entretanto, queridos irmãos, é necessário que tenhamos essa mentalidade de perseverarmos mesmo diante das palavras contrárias. O que as pessoas têm dito para você? O que as pessoas já falaram para você? Você é um fracasso? Você não tem mais jeito? Você não serve para nada? Você é um lixo? Você isso, você aquilo? O que as pessoas já disseram para você? Mas hoje eu gostaria de te dizer que Deus tem algo para você na sua vida que é especial para você. Especial de que maneira, pastor? Quer dizer então que eu vou ser um sucesso, que eu vou ser rico, que eu vou ter fama, que eu vou ser bem-sucedido? Não. Significa que Deus tem, de acordo com a vontade dele, algo bom, perfeito e agradável para todos nós aqui. Para cada um de nós aqui. E isso não é necessariamente ou somente prosperidade, triunfo, sucesso, fama. Não. Significa que Deus deseja que nós vivamos debaixo da sua vontade, perseverando debaixo da sua vontade e estando no centro da vontade de Deus, nós seremos felizes. Nós teremos a paz que excede todo o entendimento. Porque Deus é maravilhoso e extraordinário. E por mais que as palavras contrárias venham diretamente às nossas vidas, não desista, continue, persevere. A segunda lição que nós podemos aprender dessa mensagem é que nós temos ou devemos continuar perseverando mesmo diante dos desertos. Por quê? Aqui nós vemos nessa passagem que ele fala ali: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém,
perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste, mais uma vez ele fala perseveraste, em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Você consegue entender o que é isso? Você viver 45 anos no deserto. No deserto. Não tem água potável para você tomar um banho suave, tranquilo à noite. É um calor. Aqui já é quente, mas eu imagino no deserto. À noite é aquele frio. Aí inúmeras coisas acontecendo e eles estavam no deserto. Mas Caleb perseverou mesmo diante do deserto em sua vida. E é isso que nós também precisamos aprender com relação a este homem de Deus, a vida deste homem de Deus, como ele perseverou no deserto. Porque, queridos irmãos, como eu falei no começo, o cristão pode sim passar por dores e por dificuldades, e isso não significa que você tem menos fé do que qualquer outra pessoa que não está passando por nada. Pelo contrário, às vezes quer dizer até que você está tendo mais fé. Porque quanto a gente mais busca a Deus, mais Satanás, o à toa, vem atrapalhar a nossa vida. Sabe quando você está vindo na igreja, você está animado, aí você fala, Senhor, eu vou aprender novos louvores, Deus, eu vou servir mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí, de repente, estoura o pneu do seu carro. De repente, assim, do nada. Ou então, você está adorando a Deus, está querendo buscar o Senhor, e os problemas começam a surgir. Diagnóstico disso, diagnóstico daquilo, de uma doença aqui, uma dorzinha ali, uma dorzinha assada. Isso daí, queridos irmãos, é normal, porque são coisas dessa vida que nós vivemos, e os desertos, eles aparecerão nas nossas vidas. Mas o importante não é o lugar em que nós estamos, mas o Deus com quem nós estamos naquele lugar. Porque nós podemos estar num oásis, se Deus ali não estiver, é um caos. Mas nós podemos estar no deserto, se Deus ali estiver, a maravilha e os milagres acontecem. As bênçãos de Deus são derramadas sobre as nossas vidas. Por isso que o mais importante é com quem nós estamos e não no lugar onde nós estamos. Quantas não foram as vezes em que eu visitei pessoas que estavam passando por extrema dificuldade financeira e elas tinham extrema alegria em seus corações, não por causa do lugar onde elas estavam, não por causa das roupas que elas tinham, não por causa do carro que elas tinham, mas porque elas tinham Deus na vida delas. E quantos também não foram os lugares que eu visitei em que eram mansões, riqueza, ostentação, luxo, e as pessoas não tinham paz dentro dos seus corações, por quê? Não tinham Deus junto com elas. O mais importante, queridos irmãos, é com quem nós estamos no lugar onde nós estamos. Não importa se nós estamos no Brasil, não importa se nós estamos nos Estados Unidos, não importa se nós estamos na China, não importa se nós estamos no Japão, não importa. O que importa é com o Deus com quem nós estamos. Você tem Deus na sua vida? Então persevere. Você está passando por um deserto? Busque Deus e persevere. Porque esse deserto vai passar. Essa dificuldade vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os desertos. Queridos irmãos, se nós analisarmos a vida de Jesus, logo após o seu batismo, para onde Jesus foi? E por quem ele foi enviado? Jesus foi para o deserto e ele foi enviado para lá pelo Espírito Santo. Não fala que ele foi enviado para lá por Satanás. Não fala que Satanás, de alguma forma, fez um deserto na vida de Jesus. Não. Ele foi enviado para lá pelo Espírito Santo. Por que, pastor, que Jesus, o Filho de Deus, teve que passar pelo deserto? Para ser tratado o seu caráter. Para moldar o seu caráter. Para forjar ainda mais Jesus Cristo.
E se Jesus precisou passar pelo deserto, quem somos nós para não querermos passar por desertos em nossas vidas? Seja ele em qual área for. No nosso casamento, nas nossas finanças, nos nossos estudos, em todas as coisas, nós podemos sim passar por desertos, queridos irmãos, porque Jesus passou por um deserto. João Batista pregava onde? No deserto. Davi, Josué chegou para ele e falou assim, ó, você vai ser rei, tá? Tá bom, vou ser rei, amém, legal, maravilha. Aí ele vai, derrota o gigante, aí ele já se tornou rei. O que aconteceu com ele? Saul fica invejoso, fica com inveja de Davi e começa a perseguir Davi. E para onde Davi tem que fugir? Para o deserto. Deus permite desertos em nossas vidas para que o nosso caráter possa ser forjado. Porque o interesse de Deus, primariamente, não é nos fazer felizes de acordo com a visão do mundo. Porque o que é ser feliz de acordo com a visão do mundo? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. E aqui não é muito esse sonho, talvez, não sei. Mas, porque a gente já vive, né? Mas ter uma casa na praia. Porque todos nós aqui temos uma casa na praia, amém? Queridos irmãos, somos abençoados por isso. Mas, é o quê? Ter uma casa na praia também é um sonho de muitos por aí? Ser abençoado por isso? É isso que o mundo vende. Mas a verdadeira felicidade não está nas coisas, mas está em nós nos parecermos com Cristo. E é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que eu, você, todos nós nos pareçamos mais com o Filho dele, Jesus. Em santidade, em caráter e em inúmeras outras coisas. Isso logo me fará feliz. A consequência de me parecer com Jesus é me fazer feliz. Porque eu terei dentro de mim a paz que excede todo entendimento. Eu terei na minha vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus acontecendo em minha vida. Logo eu serei feliz. Porque eu me pareço com o Senhor. Por isso, queridos irmãos, se você está passando por algum deserto, não abandone a fé. Não abandone Deus. Não abandone Jesus. Porque todos os homens de Deus e mulheres de Deus foram testados no deserto. Passaram pelo deserto. E nós também passaremos em algum momento das nossas vidas por um deserto. E o último ponto que eu gostaria de compartilhar essa noite, queridos irmãos, é que precisamos perseverar mesmo diante do tempo. Que tão cruel quanto o deserto é o tempo. E aí nós vemos aqui nessas passagens que no versículo 7, ele fala que ele tinha 40 anos quando o Senhor lhe prometeu. E posteriormente, ele fala que ele já estava com 85 anos. Ou seja, 45 anos entre a promessa e o cumprimento da promessa. Mas vejam, que 45 anos, ele não recebeu a promessa de mão beijada. Pelo contrário, ele foi lá lutar por aquilo que Deus já havia prometido para ele, que ele ainda tinha que derrotar o gigante. E aqui está uma boa lição para a gente. Ele tinha 85 anos e ele ainda teve que enfrentar os gigantes. Ou seja, queridos irmãos, não tem essa de estou velho demais para servir ao Senhor. A gente ainda pode continuar servindo ao Senhor, independentemente da nossa idade. Porque a vida do cristão é uma vida para sempre nos caminhos do Senhor, servindo ao nosso Deus. Mas aqui eu gostaria de transmitir essa mensagem, queridos irmãos. Persevere mesmo diante do tempo. Como eu falei, Davi foi ungido como rei mais ou menos por volta dos seus 16, 17 anos. E ele só se torna rei depois dos 30 anos. Jesus Cristo inicia o seu ministério, como alguns estudiosos dizem, após os 30 anos de idade. Mas ele passou uma vida inteira buscando a Deus, sendo fiel ao Senhor, sendo fiel ao Pai, sempre orando, sempre buscando, sempre jejuando, para que então, depois dos 30 anos, ele começasse a servir a Deus, ao Senhor, ao Pai,
e realizar os milagres que ele havia realizado em sua vida, que nós vemos nas Escrituras, mas só após os 30 anos. Muitas vezes, queridos irmãos, nós olhamos a Bíblia e ao lermos a Bíblia, nós vemos um texto corrido. Por que é um texto corrido? Porque nós vemos ali, por exemplo, em um capítulo, a pessoa recebe uma promessa, no outro capítulo, às vezes, a gente vê a dificuldade que aquela pessoa passa, e lá no outro capítulo ela já está recebendo aquela bênção, está acontecendo alguma coisa. Só que a Bíblia, ou a história da Bíblia, como nós entendemos cronologicamente, ela não é assim, de um capítulo para o outro, ou tão rápido como nós vemos numa leitura. Demorou inúmeros anos para que uma pessoa, depois de receber uma promessa, ela pudesse viver aquela promessa. Por exemplo, na vida de Abraão, ele recebeu uma promessa do Senhor lá atrás, e com 99 anos ele ainda não havia recebido o filho da promessa. E estava demorando tanto tempo, que ele vira para o Senhor e fala assim: Deus, deixa eu falar algo. Aqui, ó, tá demorando um pouquinho só, não é muito não, tá? Tá demorando, não quero reclamar não, mas tá demorando. E aí não tem como eu dar um jeitinho para a pessoa, ou o filho da promessa, ou a herança, ser para o meu criado? E aí Deus vira para ele e fala assim: não, eu te prometi, eu vou cumprir na sua vida, espera. Aí Abraão dá um jeito. Sara vira para ele e fala assim: ó, tá demorando, vamos dar o nosso jeitinho brasileiro aqui? Eles nem eram brasileiros, tá, irmãos? Mas eles deram um jeitinho brasileiro naquela época. Ela ofereceu a criada, aí Abraão olhou assim e falou assim: ah, beleza, tá bom, tá certo. Vamos lá, né? Vai ser a promessa vai sair daí. Deu o jeito dele. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, o que você fez, Abraão? Ah, Deus, estava demorando. Eu fiz, né, o cumprimento da promessa. Abraão, não é isso, Abraão. Eu te prometi, eu vou cumprir da maneira que eu prometi, na sua vida. Irmãos, na vida de todos os homens e mulheres de Deus foi assim. Só que hoje nós vivemos na geração micro-ondas, em que a gente está esperando com fome o nosso almoço, a gente não esquenta mais na panela e vai lá em banho-maria ficar esperando derreter o chocolate quando a gente quer alguma coisa, para fazer um bolo. Não. Coloca no micro-ondas, você descongela o frango, você descongela a carne, coloca no micro-ondas, você esquenta o seu almoço, você esquenta a sua janta, e em 30 segundos, 1 minuto, tá tudo pronto. Até pipoca de micro-ondas, né? Você coloca lá 2 minutos e meio, tá pronto a sua pipoca para você ter o seu filme. Tudo é muito facilitado para nós hoje em dia. E isso nos faz pensar que Deus vai agir conforme a modernidade deste mundo. E Deus não muda por causa da nossa pressa ou por causa da nossa ansiedade. Porque Deus continua sendo Deus de eternidade a eternidade. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é imutável. Deus, eu estou necessitado. Deus, eu estou com pressa. Deus, eu estou ansioso. Eu imagino Deus, né? Ah, tá. E aí, queridos irmãos, nós vemos as pessoas colocando ou trocando os pés pela cabeça e agindo das maneiras mais absurdas possíveis, fazendo como Abraão fez, a coisa errada. Tudo para que possam alcançar de alguma forma aquilo que, entre aspas, Deus lhes prometeu. E aí, muitas vezes, a pessoa abandona os seus princípios e os seus valores para que possa alcançar aquilo que Deus lhe prometeu. Porque primeiro, queridos irmãos, nós precisamos analisar e ver se realmente Deus nos prometeu algo em nossas vidas. Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com o que Deus nos ensina? Está de acordo com o caráter de Deus? Está de acordo com isso, com aquilo? Então é promessa de Deus. Então é algo de Deus para a minha vida. Mas muitas vezes as pessoas, na pressa de encontrar algo para a sua vida, acabam colocando os carros na frente dos bois. A pressa, já diz um ditado popular, é inimiga da perfeição. Então, queridos irmãos, não tenha pressa.
e espere a vontade de Deus se cumprir em sua vida. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo certo para cada propósito de Deus embaixo dos céus, abaixo dos céus. Então, queridos, nós precisamos entender que, mesmo demorando, precisamos perseverar, porque Deus tem preparado para nós coisas maravilhosas e extraordinárias da parte dele, se nós nos mantermos fiéis a ele. O Senhor tem coisas magníficas. Queridos irmãos, sabe há quanto tempo eu me batizei? 13 anos. E sabe quanto tempo eu estou servindo integralmente ao Senhor? 5 anos. Ou seja, entre o chamado de Deus até a promessa se cumprir na minha vida, foram alguns anos até eu começar a servir ao Senhor integralmente. Nós estamos aqui em Maricá há 1 ano. Tempo de Deus. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Porque nós só vamos dar o devido valor para algo que vem da parte de Deus se nós tivermos que entender o valor daquilo. Se eu te prometo algo hoje e você recebe amanhã, você não vai dar o devido valor para aquilo. Você vai falar, moleza, fácil. Por isso que nós precisamos, queridos irmãos, desconfiarmos das promessas fáceis e vazias que têm sido pregadas por aí. Desconfie. Certa vez, uma moça dentro da igreja, ela virou para mim assim e falou assim, eu nem era pastor ainda, ela falou assim, eu quero muito me tornar, quero muito ser advogada, eu quero muito ficar rica, eu quero muito comprar isso, comprar aquilo, do dia para a noite, assim, vai ser uma bênção, que Deus vai começar a me abençoar, Deus vai começar a prosperar. Aí eu virei para ela e falei assim, cuidado, porque não vai ser Deus, vai ser Satanás. Você virar rico assim do dia para a noite, ou você jogou no tigrinho, né? O senhor já conhece essa piada aqui do tigrinho. Nem o tigrinho, tá? Ou você jogou na Mega Sena lá, fez alguma coisa. Mas, queridos irmãos, não tem isso de do dia para a noite algo acontecer, você receber tal. Promessa do tempo. Aquela moça que recebeu um milagre, ela ficou 12 anos com aquela doença do qual vertia fluxo de sangue dela. Ia no médico e não dava certo, acontecia isso. Quando, depois de 12 anos, ela recebeu então um milagre na vida dela. Aquele paralítico do tanque de Betesda, ele estava pelo menos lá 38 anos sem poder se movimentar. Chega Jesus, ele traz o milagre. Mas o que eu estou querendo dizer é que os milagres, eles até podem, em um determinado momento, quando a palavra do Senhor nos é mostrada, ou o Senhor nos fala que receberemos aquilo, e a partir daquele momento acontece instantaneamente o milagre de Deus. Mas tudo precisa passar pelo teste do tempo. E nós precisamos entender que se está demorando a acontecer em nossas vidas, a primeira coisa é que nós ainda não aprendemos aquilo que Deus deseja que aprendamos para que possamos alcançar a promessa de Deus. Como assim, pastor? Quantas vezes Deus já não nos disse algo, o nosso coração já não queimou por aquele algo, e ainda assim nós temos dificuldades de abandonar a nossa vida para vivermos aquilo que Deus tem para nós. E aí, enquanto nós não largamos aquilo que Deus já nos disse para abandonarmos, Deus também não fala conosco. Nós vimos aqui a vida de Abraão. Só depois que Ló saiu debaixo de Abraão, é que Deus falou com Abraão novamente. Abraão, agora eu posso falar com você novamente tete a tete. Somente depois que o povo perambulou pelo deserto por 40 anos, é que o camarada aqui pôde viver
a bênção e o milagre dele, a promessa do Senhor para a vida dele. Então, queridos irmãos, tudo passa pelo tempo de Deus nas nossas vidas. O nosso papel é perseverarmos, continuarmos e não desistirmos. Tem algo que está demorando na sua vida? Persevera, continua. Porque o milagre, a bênção, a promessa pode acontecer. Deus é Pai. Deus ama os seus filhos e Deus pode sim nos abençoar. Os irmãos bem sabem que eu sou completamente contra a teologia da prosperidade ou a teologia do triunfalismo, que só nos faz nos aproximarmos mais de Deus para primeiramente recebermos as bênçãos do Senhor. Isso eu sou contra. Entretanto, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E sim, queridos irmãos, eu acredito nessas demais coisas, desde que estejamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos são acrescentadas conforme a vontade do Senhor. E assim foi na vida de Caleb. Ele perseverou por 45 anos e ele recebeu o seu milagre. Ele recebeu a sua promessa. Vejamos aqui, para encerrarmos, ele diz ali no capítulo 14, versículo 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Precisamos aprender a perseverarmos na nossa fé, a perseverarmos na nossa fidelidade ao Senhor, porque certamente alcançaremos as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, aqui nessa terra. Mas, queridos irmãos, não existe bênção maior do que a que teremos na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre essa especificamente que eu gostaria de tirar 2 minutinhos do seu tempo para falar. Quantos não estão apostatando da fé e estão perdendo essa bênção extraordinária que será viver na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo já havia falado a respeito destes tempos. Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra de Deus também nos diz que antes de Jesus Cristo voltar, existiria uma grande apostasia da fé, em que muitos se separariam da fé, muitos abandonariam a fé. E por isso, não teriam a vida eterna, porque abandonaram Jesus, não creram em Jesus e não alcançariam a vida. E, queridos irmãos, não existe herança maior, não existe prêmio maior, não existe alegria maior do que a nossa eternidade com Jesus Cristo. Não abandone a fé, persevere até o fim. Como o apóstolo Paulo disse: corri a corrida, guardei a fé. E agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o meu justo juiz me entregará. E, queridos irmãos, esse é o meu desejo todos os dias. Que eu continue caminhando firme nos caminhos do Senhor. Que eu continue vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida, servindo ao Senhor, buscando a Jesus Cristo. Porque sabe o que eu mais desejo ouvir na minha vida, queridos irmãos? Naquele grande dia, Jesus falando para mim: venha, servo fiel e bendito do meu Pai. Eis que eu tenho preparado para você coisas extraordinárias, que olhos jamais viram, que ouvidos jamais ouviram, o que eu tenho preparado para você. O que eu tenho preparado para você, para você, para você.
Mas nós precisamos perseverar na nossa fé. As